Então, pessoal, nós chegamos no nosso terceiro episódio dessa série, onde nós estamos falando sobre os dízimos e as ofertas. E para esse terceiro episódio, eu já quero começar trazendo para vocês alguns dados, informações e frases muito comuns que volta e meia a gente escuta no meio cristão. E sempre que o assunto é dízimo, oferta, ajuda financeira, na maioria das vezes surgem sim as mesmas frases prontas que ficam sempre presentes na boca de muitos crentes modernos. E essas frases não aparecem só em conversas casuais. Por quê? Porque elas são repetidas nos púlpitos das igrejas, nas classes de escola bíblica e até mesmo em muitos seminários. Essas frases são ditas como forma de defender o indefensável, infelizmente. Por isso eu já peço para você, abra sua Bíblia, deixe ela aberta, confira texto por texto, explicação por explicação e não saia de dentro dessa esfera de conhecimento a respeito do que a Bíblia diz ou o que a Bíblia quer dizer. Mais uma vez, eu não vou aqui interpretar nem atacar sistemas, valores e pessoas. Apenas contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual. Mas antes de tratarmos com cada uma dessas frases, eu preciso dizer uma coisa com bastante calma, mas também com bastante firmeza. Repetição, pessoal, não é prova bíblica de que algo seja verdade. Por mais que alguém ou um sistema esteja repetindo várias vezes a mesma frase, o mesmo ensino, isso não significa de forma alguma que aquilo seja uma verdade, a não ser que esteja verificável, devidamente documentado na palavra de Deus. E quando é sobre dízimo, sobre ofertas, aí é que a gente tem que ficar de olhos bem abertos. Assim como você já ouviu o primeiro episódio, o segundo episódio, esse terceiro também. Eu vou tentar trazer mais conteúdo bíblico à medida que nós vamos avançando. Então, o erro pode ser repetido por 1000 vezes. E por mais que esse erro se repita, ele não pode virar doutrina, muito menos tradição. Foi assim na época de Jesus, onde erros teológicos, bíblicos, passavam a ser repetidos e vividos. E quando Jesus chega, a gente tem ali o capítulo 4, 5, 6 e 7 de Mateus, que ele vai começar a corrigir esses erros a partir do Sermão do Monte e em diante. Ele vai dizer aquilo que a tradição, as regras humanas estavam ensinando e Jesus vem corrigindo cada ponto. Assim como quando um crente afirma estar sendo sincero em seu ponto de vista, pode ser que aquele cidadão ele esteja sinceramente o quê? Equivocado no assunto. Por mais que venha carregado de sinceridade, sinceridade aliada com ignorância ou desconhecimento, é simplesmente uma sinceridade equivocada e sincera. Não adianta em nada. E nesse terceiro episódio, eu quero responder as 3 frases mais usadas para tentar manter o dízimo como obrigação para o povo cristão, o povo que é signatário da nova e eterna aliança. Pessoal, mais uma vez eu vou reafirmar que eu não vou atacar pessoas, nem igrejas, muito menos líderes, por mais que esses líderes e denominações estejam ensinando da forma errada, equivocada, cheio de manipulações. Não é o meu intuito atacar. Nesta série, o meu intuito é ensinar e trazer explicações bíblicas. Eu agora vou confrontar a confusão e a distorção que hoje está aumentando cada vez mais no meio do povo cristão.
Seja você um evangélico ou um católico. Por mim, tanto faz qual é o seu segmento. Então, vamos lá para a primeira frase que é muito falada pelos crentes defensores da permanência do dízimo dentro da Igreja de Jesus. A primeira frase muito comum que você ouve por aí é: Abraão deu o dízimo antes da lei. Ou, né, uma ramificação dessa frase, você também ouve muito que o dízimo ele veio antes da lei, durante a lei e depois da lei. Isso é muito comum. E sim, já quero deixar claro para vocês que sim, Abraão deu o dízimo e deu o dízimo a Melquisedeque. Isso aí é um fato verificável e está na Bíblia. Está lá em Gênesis 14, 20, que diz assim, ó: Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo. Vamos aprender aqui o que foi esse tudo que Abraão deu a Melquisedeque, ou seja, a 10ª parte desse tudo que pertencia a Abraão. Ok? Vamos analisar o contexto desse texto em pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto foi uma atitude única de Abraão e não um sistema contínuo que ele estava estabelecendo ali. Ponto 1. Ponto 2. Não foi mandamento de Deus para Abraão, e muito menos uma regra instituída para todos os povos. A partir dali, não foi isso. Ponto 3. O Abraão não estabeleceu isso como tradição para os seus descendentes e nem mesmo para a Igreja de Jesus. Isso é um absurdo. E o último ponto, ele não deu 10% do seu salário, nem de sua renda mensal que ele porventura possuía, nem da produção contínua. Não foi nada disso que Abraão fez. Ele deu 10% do quê? Vamos lá. Ele deu 10% da parte dos despojos de guerra que ele e seus homens haviam conquistado. Ou seja, foi daquilo que ele tomou numa batalha. E tem um detalhe que quase ninguém fala. O Abraão nem sequer ficou, gente, com a maior parte daqueles despojos. Você já parou para ler isso na Bíblia? Prestou atenção? Ele devolveu o restante ao rei de Sodoma e disse que não queria enriquecer por meio daquilo. E ainda tem mais. Em toda a Escritura, você não vai ver o Abraão repetindo isso como uma prática regular. Eu faço um desafio aqui e convido você a procurar algo desse tipo na Bíblia. Você certamente não vai encontrar. Então, pessoal, não existe em lugar nenhum da Escritura um texto sequer dizendo: assim como Abraão, todo cristão deve dar 10% do seu lucro ao sacerdote, ou ao pastor, ou ao apóstolo, ou mesmo para Deus. Você não vai encontrar nem no Antigo, nem no Novo Testamento um texto dizendo esta frase. E aqui entra uma objeção que muita gente também vai usar. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 7. Por quê? Essa passagem de Hebreus capítulo 7, que alguns crentes dizem assim, ó. Tá vendo? Melquisedeque, ele aparece em Hebreus, então o dízimo continua. Ou seja, eles defendem que um personagem do Antigo Testamento, ele aparece no Novo e está ligado a dízimo. Então, logo, o dízimo passa a ser pertencente à igreja. Isso é pura ignorância e falta de conhecimento, tá? Porque Hebreus 7 não está instituindo um mandamento financeiro, de maneira alguma. A passagem de Hebreus 7 ela está provando outra coisa. E o que seria? Jesus é um sacerdote superior ao sacerdócio levítico e a nova aliança é superior à antiga. É simples assim, basicamente é o que Hebreus está falando. Então o autor bíblico ele usa o episódio de Abraão ali em Hebreus com Melquisedeque para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo e não para ensinar um sistema de arrecadação de dízimos para a igreja.
Por isso que eu digo, muito cuidado com manipulações e interpretações humanas. A Bíblia não quer dizer nada disso, que hoje em dia é explicado por aí, tá? Ou seja, quem usa o Abraão como base para impor 10% sobre os cristãos está distorcendo o propósito do texto. E a Bíblia é bem clara com pessoas que acrescentam ou tiram frases, textos, contextos da Escritura Sagrada, ok? Ou isso é uma pura ignorância dessas pessoas, ou manipulação do texto, ou pode ser que seja maldade mesmo. Então vamos para a frase número 2, que seria: mas Jesus confirmou o dízimo quando falou com os fariseus. Pois bem, esse argumento é muito comum e muito mal compreendido também. O texto que essas pessoas usam para defender a ideia está lá em Mateus 23, onde Jesus diz assim, ó: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí agora você observa um ponto comigo, pelo menos ali 4 fatos simples que a gente encontra nesse texto. Primeiro fato, Jesus estava falando com judeus, para judeus. Segundo fato, isso acontece antes da cruz, portanto, eles estavam vivendo debaixo da lei. Se você não se lembra, Jesus foi um judeu que viveu a lei de Moisés. Terceiro ponto, ele não estava estabelecendo uma lei para a igreja. Em momento nenhum você vê isso em Mateus 23. Jesus estabelecendo uma lei para a sua igreja. E o último ponto, o foco de Jesus era denunciar a hipocrisia dos líderes de sua época. Por quê? A gente que fazia ritos externos, gente que tinha o coração distante de Deus. Era sobre isso. E repare que Jesus cita dízimo, sim, mas das ervas e dos temperos, porque o dízimo bíblico estava ligado à produção, não à moeda. E aí, pessoal, depois da cruz, a realidade muda completamente. Por quê? O templo deixa de ser o centro da adoração, o sacerdócio levítico vai perder sua função e a nova aliança ela é inaugurada pelo sangue de Cristo. Então, se você usa Mateus 23 para impor dízimo à igreja, é praticamente ignorar o momento do texto e misturar as alianças como se nada tivesse mudado. Tudo bem? Então, preste bem atenção aí e fique comigo para a nossa terceira frase. E a nossa frase final é: sem dízimo a igreja quebra e Deus não abre as portas do céu para a sua casa e também para o seu povo. Pois é, essa é talvez a frase mais reveladora de todas e a mais usada em muitas igrejas locais, porque ela quase nunca nasce da Bíblia e carrega um peso espiritual muito perigoso. Porque essa frase ela é construída para produzir medo, culpa e controle. É a nossa terceira vez, nosso terceiro encontro e a terceira vez que eu falo sobre medo, culpa e controle. Várias vezes isso vai estar aqui na nossa série, porque quando o assunto é financeiro, o que funciona mesmo é impor medo, culpa e controle e ainda colocar na conta de Deus as consequências de desobedecer esses mandamentos humanos, essas regras e doutrinas humanas. E quando alguém diz portas do céu, na maioria das vezes, essa pessoa está tentando te empurrar para onde? Para Malaquias 3, como forma de ameaçar e não de ensinar o que realmente o profeta
ele estava querendo dizer. Aí você vai cair de novo em medo, culpa e controle. Agora, então, vamos colocar o texto no lugar correto. Vai lá para Malaquias, capítulo 3, e a gente vai tratar disso agora. Então, pessoal, o Malaquias ele está falando com Israel, debaixo da lei, com o sistema do templo ativo e com o sustento levítico baseado nos mantimentos que deveriam ser trazidos e deixados no templo, e aí os sacerdotes iriam distribuir conforme a necessidade do povo. Era sobre isso. O próprio texto diz: para que haja alimento em minha casa. Malaquias 3 fala a respeito desses alimentos e dessa manutenção. Isso era o funcionamento de um sistema nacional ali ligado ao templo. E se alguém insiste em usar o Malaquias como estratégia para ameaçar cristãos hoje, essa pessoa ela está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Primeira, ignorando o contexto. Segunda, misturando alianças. Terceira, e inventando uma maldição onde Cristo trouxe liberdade, paz, reconciliação e amor. Muito cuidado! Bom, agora pense comigo e pense com sinceridade, tá bem? Se uma igreja só sobrevive por meio de pressão financeira, o problema não é o povo que não está dando, me desculpa. O problema é o modelo que foi construído há séculos, e aí sim faz todo sentido você ouvir tantos pedidos, tantas cobranças e induções do povo a sustentar a instituição e aqueles que a lideram. Me desculpe mais uma vez, mas essa é a realidade. Mas agora, por favor, volte comigo lá para a igreja primitiva uma vez mais. Lá não tinha templos, lá não tinha clero assalariado, lá não tinha imposto religioso, nada disso. E eu estou falando de cristianismo, não de judaísmo. Mas mesmo assim, a igreja crescia. Como é que a gente pode explicar isso aí? A igreja evangelizava, a igreja cuidava dos necessitados e a igreja avançava. Como que isso era possível se não havia arrecadação de dízimo? Como? Só com as ofertas? Pois é, isso só prova que a igreja de Jesus não precisava e não precisa de recursos financeiros para evoluir, avançar e prosperar. E desta vez, diferente do nosso episódio anterior, a palavra correta aqui, sim, é evolução, não somente avanço. A menos que essa igreja ela seja guiada por mãos humanas e recursos financeiros. Aí sim a gente precisa pedir, porque senão nenhuma instituição vai conseguir se sustentar se não houver recurso financeiro. Aí sim, nós precisamos mesmo arrecadar, pagar dívidas e manter estruturas físicas. Simples assim. Então, pessoal, o que a igreja precisa é de discípulos. Isso aí é inegável. De servos bons e fiéis que não buscam cargos, profissões, poder ou reconhecimento de nada daquilo que se dispõem a fazer para o Senhor, inclusive pastorear, inclusive ensinar. Porque hoje em dia é o que nós mais encontramos, pastores e mestres como profissão dentro de uma instituição, o que discorre totalmente do modelo bíblico que nós temos. E nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como regra de fé e prática. Então, um discurso aqui extra, se eu pudesse colocar, é que a Bíblia não precisa ser atualizada. Todas as coisas que ali estão para o nosso ensino, inclusive a forma de como nós conduzimos a Igreja de Jesus, tá? E eu não estou aqui induzindo ninguém a parar de dar o seu dízimo,
lá na sua igreja local, nada disso. Até porque, como eu já disse antes, tá? Esse sistema já está posto há séculos e é o que é. Isso não vai mudar. Eu quero apenas abrir seus olhos para uma pressão sutil e bem articulada que muitos líderes fazem sobre o povo de Deus, especialmente quando o assunto é dinheiro, arrecadação, ok? Fato é que não dá para encontrar no Novo Testamento um modelo de pressão para arrecadar dinheiro do povo. Em momento nenhum você vai ver nenhum dos apóstolos fazendo isso. E eu já bati muito nessa tecla no episódio anterior. O que a gente encontra é o princípio das ofertas voluntárias e também necessárias para o fluir. Fluir de quê? Da obra de evangelização e de sustento do povo, tá bom? 2 Coríntios 9, 7, por exemplo. Lá está bem escrito e bem claro o que Paulo deixa para a igreja. Diz assim: cada um contribua conforme decidir em seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Ou seja, simplesmente porque a oferta não é pagamento. Não vem pelo medo de sofrer uma punição divina, caso você não oferte naquele dia. Também não é ameaça ao ponto de perder sua reputação entre os membros. Se uma liderança faz isso com seus membros, essa liderança corre sério risco de ser repreendida pelo próprio Deus, que em momento nenhum deixou essa regra de fé descrita na palavra. Você que é líder não tem esse direito de impor pressões, ameaças e julgo em cima do seu liderado, porque ele não dizimou, porque ele não ofertou. Mas que conversa é essa, meu Deus do céu? Oferta é fruto de consciência e amor. Agora, pessoal, vamos então caminhando para o final desse nosso terceiro episódio. E eu preciso ser ainda mais claro com vocês nesse finalzinho de tema. O maior risco não é alguém deixar de dar 10% na igreja onde essa pessoa congrega, não. Entenda bem. O maior risco é alguém usar o nome do Senhor para controlar pessoas e aí sim pedir os 10% ao povo. Isso é o que precisa ser observado, especialmente quando o assunto envolve dinheiro, necessidades e sobrevivência. Muito cuidado com isso, prestem atenção. Pois bem, quando a liderança troca ensino por pressão, quando ela troca discipulado por controle, quando ela troca famílias por clube social, aí sim alguma coisa se perdeu no caminho. Eu já venho falando isso há alguns episódios. Jesus nos libertou de sistemas e fardos religiosos, e isso também eu já disse algumas vezes. Ele mesmo não estabeleceu nenhum sistema de arrecadação financeira para a sua igreja. E olha que eu já pontuei esse fato aqui em todos os episódios e vou continuar batendo nessa tecla. Então, não me leve a mal, mas o que a igreja hoje precisa é de conhecer a Bíblia, construir um relacionamento com Cristo e investir no discipulado. Por quê? A transparência moral tem se perdido por conta dos desequilíbrios. A transparência espiritual, então, nem se fala. E a transparência financeira, basicamente, já ficou para trás, anos e anos, tá bom? Então, assim, seja como for, quem é espiritual não tem problema em ofertar o seu dinheiro, seus bens, seus recursos na igreja local. Não há problema algum. Se você é uma pessoa espiritual, temente ao Senhor, obediente, submisso e generoso, a oferta não vai ser o seu problema. Eu tenho certeza e eu incentivo você a pedir ao Senhor esse coração generoso para que você consiga ser um ofertante na sua igreja local. Porque uma pessoa temente ao Senhor e obediente à palavra, ela não vê problema algum em ajudar, em servir e sustentar o que é legítimo e necessário. O que o cristão não pode aceitar é manipulação, tudo bem? É ensino baseado em tradições,
regras, ignorância e distorção da realidade bíblica. Isso, em hipótese alguma, nós devemos aceitar. Bem, meus irmãos, tudo que eu desejo nesse episódio é que o povo de Deus seja livre, seja próspero, seja inteligente e seja bíblico, e que a palavra volte ao centro, que tudo seja feito para a glória do nosso Deus, não para sustentar tradições humanas, impérios familiares que hoje governam igrejas, mega igrejas, aliás, e estruturas empresariais da fé. E sim, é possível sermos generosos financeiramente, sem cairmos em enganos financeiros travestidos da fé cristã. É possível, com equilíbrio, consciência e amor cristão. Então, que Deus te abençoe e nós vamos nos ver no próximo episódio da nossa série, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!